Olá, então, agora que estamos no outono, vamos começar a trabalhar a lenha para o inverno. Antigamente isto era um trabalho que se fazia no verão, mas agora com os incêndios florestais tendemos a atrasar um bocadinho este trabalho para que depois possamos ter lenha já quando não há tanto risco de incêndio. Então, falando das ferramentas que temos, podemos começar por esta, que é que se chama um podão, que pode ser, por exemplo, para fazer a desrama das árvores. Por exemplo, se temos uma árvore com muitos ramos, este podão é uma forma de cortar logo os ramos todos. E pronto, em princípio aqueles ramos pequeninos poderiam ficar, por exemplo, para um forno de lenha, porque é uma lenha muito pequena, que não arde muito depressa. Portanto, esta lenha, assim como a lenha dos arbustos, era a lenha utilizada nos fornos exteriores, nos fornos de lenha. E, portanto, nós aqui também aguardamos para essa finalidade. Portanto, esta é a primeira ferramenta, o podão. Depois, em relação aos machados, temos desde as machadas aos machados. Então, começando pelos mais pequenos, é chamada a machadinha, que podem ser estas duas, e que aqui também tem um detalhe interessante, que é, nesta machada, nós pusemos aqui este pedaço de couro, que foi reutilizado de umas luvas de couro, que é quando os cabos começam a ficar largos de tanto uso, pode-se fazer assim uma cama com um pedaço de couro e o cabo continua a poder ser utilizado. Portanto, o trabalho da machada é para os ramos mais pequenos. Para este corte destes ramos pequeninos, que depois vão ser os ramos usados, por exemplo, para começar o fogo, para atear o fogo. Eu, dentro das machadas, prefiro utilizar esta, que é uma machada corticeira, e portanto tem esta forma diferente, que era para, portanto, que é utilizada quando se descortiça. Neste caso não é cortiça, neste caso é um pinheiro, mas quando se descortiça, a machada mete-se entre a cortiça e o tronco da árvore, e depois faz-se este trabalho de alavanca para arrancar a cortiça. Portanto, é a forma do machado corticeiro, é esta forma assim. Este machado corticeiro também é famoso porque tem um aço de muito boa qualidade. Até quando se corta, ele tem um som completamente diferente. Portanto, este machado, aliás, chamada machada, a machada corticeira, raramente é afiada, e é afiada com uma pedra, e portanto fica uma lâmina extremamente acuçada. Esta machada tem que ser usada com cautela. E portanto é utilizado como se utiliza qualquer machadinha, para cortar os troncos mais pequenos, transformando-os em troços de 30, 40 cm, não é preciso serem tão pequenos, que é o que depois vai entrar no fogão de lenha, ou na salamandra, ou na caldeira a lenha. Okay? Pronto, estas são as machadas. Depois, além das machadas, entramos no capítulo dos machados. Este é um machado mais pequeno, é um machado de 1 kg, que também é um machado bastante interessante, porque é versátil. Ou seja, o machado tanto dá para cortar os troncos, como acabámos de fazer, como este machado também dá para rachar o tronco. Portanto, a lâmina é uma lâmina que abre, e portanto, ao abrir para fora, o machado vai entrar na madeira e vai obrigar a madeira a afastar-se, fazendo o processo de rachar o touro de madeira. Portanto, aqui podemos vê-lo. E vê-se que o machado entrou e ao mesmo tempo
a rachadela da lenha já vai por aqui abaixo e, portanto, agora só mais um truque. Devemos afastar as pernas para, se falhar alguma coisa, não sermos atingidos nas pernas, ok? Portanto, agora, com o machado ainda encravado na madeira, podemos lhe dar um toque seco e é lá. Ok? Pronto. Outros machados que existem. Este, que se vê que é bem maior. Portanto, este tem 1 kg, este deve ter para aí 2 kg. E depois, finalmente, um maior, que é quase um marrão, que também dá para ser usado como marrão. E este machado, então, consegue rasgar touros muito mais largos do que estes que aqui temos. Portanto, basicamente, se eu quisesse escolher 2 ferramentas, 2 machados de preferência, iria escolher a machada corticeira para fazer os cortes pequenos e depois um machado de 1 kg ou de 2 kg para rachar a lenha, ok? Portanto, não é preciso ter esta coleção toda de machados, mas para quem utiliza a lenha com regularidade dentro de casa, depois apercebe-se que faz uma grande diferença quando fazemos isto diariamente, estarmos a trabalhar com a ferramenta adequada. Agora, em relação ao corte da lenha, portanto, uma hipótese seria cortá-la com a serra. E aqui no corte da serra, o único truque é, ao cortar o tronco, não seria necessário cortá-lo até ao fim. Portanto, a minha recomendação para poupar alguma energia era cortar só metade do tronco e depois dava-se uma pancada com o marrão e a madeira rachava o resto que faltava. A outra hipótese, que é menos amiga do ambiente, mas que é muito mais prática em termos de rapidez, é a motosserra. Portanto, da motosserra é importante mantê-la limpa, ter gasolina com mistura, normalmente são motores a 2 tempos, acho que não existe nenhuma motosserra a 4 tempos que eu conheça, e ter óleo na corrente. Da parte da corrente, podemos ver que, em termos de nomes, temos aqui aquilo que se chama a lâmina. A lâmina tem à sua volta a corrente e a corrente é constituída por facas e castelos. Portanto, tem uma faca virada para o lado direito, tem uma faca virada para o lado esquerdo, uma para o direito, uma para o esquerdo e assim sucessivamente. Para afiar a corrente, o que se deve fazer é as facas devem ser afiadas para o lado de fora. Portanto, se estamos a afiar a faca do lado que está do lado direito, vamos com a lima e afiamos para o lado exterior, para o lado direito. Okay? Portanto, neste caso, esta corrente tem 28 facas, então são 14 facas viradas para o lado direito, são outras 14 facas viradas para o lado esquerdo. Por uma questão de ser mais prático, afiamos as 14 para o mesmo lado. 1, 2, 3, 4, 5. E depois de afiar as 14, iríamos afiar as 14 para o outro lado. E, portanto, assim para que se possa ver, iríamos afiar 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até às 14. Portanto, as facas devem ser afiadas quando a motosserra começa a cortar menos bem. Portanto, quando a serradura que sai do corte da motosserra é uma serradura mais fininha, isso é um sinal que a faca está a precisar de ser afiada. Vamos afiando as facas e, de vez em quando, também precisamos de baixar os castelos. Ou seja, temos aqui as facas e à frente de cada faca está esta outra peça que é um castelo. Portanto, o castelo deve ser afiado com esta lâmina, com esta lima direita
e dá-se só um pequeno toque. Eu normalmente dou o toque para o lado de dentro, portanto é ao contrário da faca. Enquanto a faca abre para o lado exterior, o castelo, que é a proteção da faca, vai ser afiado para o lado interior. Portanto, a ideia é que o castelo, que começa a ficar grande demais para proteger a faca, seja um bocadinho rebaixado. Portanto, rebaixamos os 14 castelos que estão nas facas do lado esquerdo e depois mudamos de lado e rebaixamos os 14 castelos que estão nas facas do lado direito, afiando os castelos sempre neste sentido, portanto para dentro em vez de ser para fora. Okay? Portanto, no seu funcionamento a corrente gira neste sentido. O que vai fazer é, primeiro, a madeira toca no castelo e depois a faca dá-lhe um pequeno corte de uma décima de milímetro e, portanto, daí que tem que haver sempre uma relação entre o tamanho do castelo e o tamanho da faca que está atrás. Ok. Para cortar de motosserra, a minha sugestão é utilizar um tripé, que neste caso eu construí um tripé com uma palete, como se pode ver para ali, para aquele lado. E, portanto, nesta palete é fácil encaixar a madeira dentro da estrutura da palete e depois pomos a motosserra a trabalhar e despachamos uma série de trabalho de uma assentada e podemos desligar a motosserra e arrumar a madeira. Isto torna-se muito mais eficiente do que deixar a motosserra, ir buscar mais lenha e andar sempre nisto e, entretanto, a motosserra está a gastar gasolina desnecessariamente. Já agora, aproveito para dizer, para deixar a motosserra, eu costumo ter um sítio onde a motosserra possa encostar sem tocar em palhas ou sem tocar em algum material que pudesse começar um foco de incêndio, porque as motosserras estão feitas com segurança, mas ainda assim pode haver um excesso de temperatura, por exemplo, uma lâmina que está sobreaquecida devido ao trabalho, e se ela estiver em contacto com umas palhas muito sensíveis, eventualmente pode acontecer algum foco de ignição. Portanto, há que ter também alguma cautela no sítio onde deixamos a motosserra. E pronto, agora para finalizar, vamos ver o corte da lenha, portanto da madeira, naquele tripé que ali está. Entretanto, esta madeira já tinha sido desbastada, portanto já tinham sido tirados os ramos e agora basta fazer-lhes os cortes que, como disse, serão 30 cm ou 40 cm, conforme o destino a que se usem, ok? Portanto, vamos ver se a motosserra colabora com... Okay.
estas são as dicas para cortar a lenha, digamos, de uma forma o mais eficiente possível. Como vimos, a lenha mais miúda encaixa perfeitamente nesta zona da palete. Se for um tronco maior, por exemplo, um tronco que chega aqui já não encaixa, o tronco foi como aquele que dámos em último lugar, foi posto aqui nesta zona do cavalete e foi cortado. Às vezes, se vir que a peça de madeira está um pouco instável, segura-se com uma perna, sempre tendo cuidado de trabalhar com segurança e longe da lâmina da motosserra. Pronto, depois dos troncos estarem cortados com a motosserra, então depois vem aqui para o touro e, mais uma vez, com o machado dá-se tantos cortes quanto forem necessários. Normalmente com 1 ou 2 cortes ficamos com a lenha com um calibre suficiente e escolhemos o machado de acordo com a lenha que estamos a cortar para pouparmos as nossas energias durante o trabalho. Pronto, e são estas as dicas para o corte da lenha agora que se aproxima, agora que já estamos no outono e portanto é a altura certa para fazer este trabalho. Então, até ao próximo vídeo.